colegas vereadores, nosso muito obrigado, principalmente aí pela sua participação no nosso grande expediente. Saudar aqui a toda a comunidade que nos assiste, também as lideranças aqui presentes, também nossa saudação, nosso amigo Jair, que nos acompanha às sessões, quase que todas elas, na segunda e na quarta, então nossa saudação a você. Saúdo a todos os que estão nos assistindo neste momento, através da TV Câmara, dizer que venho aqui com um assunto de pauta, para discutir hoje no nosso grande expediente, que achamos de fundamental importância, que é o debate do que está acontecendo no momento do nosso país, o momento com que passa o nosso Brasil, e discutir um pouco o que todos nós pensamos também, individualmente, que Brasil nós queremos, que Brasil realmente nós temos que estar construindo no nosso dia a dia, nós, políticos, lideranças, pessoas, cidadãos, que Brasil nós queremos? Então, um pouco em cima deste questionamento que eu quero me basear no nosso grande expediente de hoje, falar também do momento político que vivemos no Brasil, e impacta não só no cenário brasileiro, mas no mundo todo. O que ocorre por aqui será lembrado por muitas e muitas gerações como um dos piores ataques à democracia, o que nós percebemos recentemente com os ataques, os pedidos de impeachment à presidente Dilma, realmente é um ataque à nossa querida democracia. Acontecimentos que mexem profundamente as estruturas e a vida dos brasileiros e das brasileiras. Mudanças que têm um grande golpe realmente à nossa democracia. O golpe contra ela, a nossa querida democracia, que já foi, em partes, consumado, está pavimentando o caminho para a agenda liberal conservadora de todo a que seja plenamente implantada em curto espaço de tempo. Usurpar o poder democrático é meio pelo qual, historicamente, os detentores da riqueza buscam realizar cabalmente este projeto. Temer assume interinamente a presidência e, juntamente com Eduardo Cunha, que quero dizer aqui que é um dos chefões deste governo, e digo isso porque muitas indicações ele o fez em todos os espaços da administração federal, apresenta ao povo brasileiro o caráter conservador e a opção ultraliberal nas esferas econômicas, social e trabalhista, a ser construída no Brasil. Isso se evidenciou escancarado no primeiro dia do golpe, quando extinguiu-se os Ministérios da Mulher, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Juventude. E ainda de quebra, transformaram as políticas para a cultura, ciência e tecnologia e desenvolvimento agrário em políticas, infelizmente, em políticas de segunda classe. Ministério da Cultura, que pelos grandes interesses da Rede Globo, apoiadora e construtora do golpe, vai ter novamente o status de ministério. Portanto, PMDB, com suas ineficiências na administração federal, volta atrás de uma decisão de extinção do Ministério da Cultura e realmente implanta e efetiva novamente o Ministério da Cultura. E eu digo aqui, graças a uma pressão muito forte, também, ou principalmente, desta grande mídia que é a Rede Globo, que perde economicamente muito nesse processo de extinção do Ministério da Cultura. Estas áreas, vale lembrar, senhoras e senhores, senhora vereadora, que são áreas sobre as quais, ao longo dos últimos anos, houveram intensos debates no país,
em busca de uma formulação adequada, democrática, para as suas respectivas funções e atribuições. Debates estes que foram inúmeras conferências, fóruns, debates, seminários, que o povo brasileiro discutiu e que hoje foi jogado no lixo. Muito isso aconteceu, e tomara que isso continue acontecendo, esses grandes aprofundamentos das discussões e debates que acontecem na sociedade brasileira, no qual participei de uma delas e quero deixar aqui como exemplo, lá em Brasília, na conferência da economia solidária, aonde, pela primeira vez na história, vi pessoas, recicladores, pessoas humildes que trabalham com o lixo, na reciclagem, trabalhadores esses competentes, que pegaram um avião e que foram para Brasília, e que foram lá discutir políticas públicas na Conferência da Economia Solidária, para realmente efetivar políticas importantes de avanço na economia brasileira, no desenvolvimento do Brasil, e que tenha a participação realmente desses espaços públicos de discussão, e que foi, como eu disse, jogado no lixo todos esses debates, diante de todos esses cortes feitos pelo PMDB, feitos pelo Michel Temer como presidente interino no momento. E aqui digo que quem se sentiu ofendido com o que foi anunciado nos primeiros dias do golpe, que se prepare para o que poderá ocorrer nos próximos 180 dias. Aqui eu quero fazer uma observação, que o PMDB sempre esteve no poder, sempre estava junto no governo. Mas agora vem com uma pauta dizendo que temos que fazer o novo, a política do novo. Mas se estavam no governo, e sempre estiveram, dá para perceber no passado da história, que sempre eles estiveram no poder, e dá para ver agora 3 presidentes do PMDB que assumiu o governo federal até agora, que não foram eleitos legitimamente como candidatos, e sim como vice assumindo a presidência da República. Então sempre fizeram parte. Não dá para aceitar agora o discurso do PMDB, do Michel Temer, do Cunha, o discurso do novo, das melhorias e dos avanços, fazer cortes que tratam do social e do desenvolvimento realmente do nosso país, como uma solução para resolver os problemas do país. E de acordo com o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, tramitam no Congresso Nacional medidas de caráter retrógrado, conservador e que não expressa os anseios da grande maioria da população brasileira. Vejam aqui, senhoras e senhores, enquanto Temer acaba com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos governos anteriores, Dilma e Lula, esta era uma pasta de grandes investimentos. No início do governo Lula, podemos citar aqui o valor, 2,5 bilhões de reais investidos no MDA para financiamentos, para a agricultura familiar, para o setor primário, chegando hoje chegando em 30 bilhões. Então veja, o grande crescimento, que eu quero aqui que seja colocado uma foto mostrando esta grande evolução do crescimento dos investimentos nesta área do MDA, que faz parte da necessidade dos melhores e importantes investimentos. Olha só o grande crescimento. Colegas vereadores, comunidade que nos assiste, olhem bem esse gráfico. Com o golpe, esse é o teto máximo que se chegou, os investimentos, nesta área do setor primário. Observem, de agora em diante, espero que isso não aconteça, esse é o patamar, dali vai começar a estar caindo, reduzindo, assim como outros investimentos também, que podemos ver outros investimentos, como no caso o Bolsa Família,
automaticamente irá reduzir. A questão do ProUni também, olha o grande crescimento do número de ProUnis, de pessoas estudando gratuitamente, pessoas de baixa renda estudando, então esse grande crescimento. O que será o amanhã? O que será o amanhã se esse golpe se prosperar? Esse é o meu grande questionamento. Temos aí outras também, outras ali, no caso, as evoluções aí nos programas Minha Casa Minha Vida, o número, né, de 286 mil para 3.763.000, a elevação também dos valores. Tudo isso mostra a grande prioridade que tinha no social, na qualidade de vida do cidadão brasileiro, que o governo tinha até agora, nesta última década. E que de agora em diante é o grande questionamento do que será que irá acontecer. Mas dando continuidade, então, se entrarmos em outras áreas, como a dos direitos sindicais e trabalhistas, os retrocessos anunciados no programa Temer e por diversos dispositivos que tramitam no Congresso Nacional representam uma ponte para o século XIX, uma ponte para o passado, uma ponte para o passado neoliberal. Isso é um retrocesso nos avanços que irá acontecer a partir de agora. No retrocesso, realmente, eu disse aqui na tribuna que o Brasil, espero que não, irá andar igual caranguejo, andar para trás. Esperamos que isso não aconteça. Porque essa ponte para o futuro é um programa, uma proposta da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB. Esta é a cara do PMDB. Esses cortes, este retrocesso, é a cara do PMDB no Brasil. Perdão, colegas vereadores do PMDB aqui, admiro muito a atuação dos colegas vereadores aqui, mas a cara do PMDB, a nível nacional, é esta, que todos nós já estamos se informando diariamente com as informações. Agora estourou essa bomba do Jucá aí, ministro do Planejamento, né, que todos já viram aí através da internet. Esta é a cara do PMDB, infelizmente, a nível nacional. Dando continuidade, eu quero colocar aqui alguns exemplos que está por vir também, que é o fim da regra da valorização do salário mínimo. Hoje o salário mínimo, com esta política nacional do governo Dilma, conseguimos elevar 77% o salário mínimo acima da inflação. Acima da inflação, 77%. Hoje quer o fim da regra de valorização do salário mínimo. Outro apontamento, prevalência dos negociados sobre o legislado. Outro apontamento, terceirização sem limite permitindo a precarização das relações de trabalho. É a terceirização. Vai avançar essa proposta, essa ideia da terceirização, que significa a precarização do trabalho, a não valorização, o menor ganho e o menor reconhecimento do trabalho dos trabalhadores brasileiros. Também outro apontamento, o impedimento do empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. Não pode reclamar. É esse aqui. São os caminhos da ponte para o futuro. Livre estimulação das relações trabalhistas entre trabalhador e empregador, sem a participação do sindicato. Vamos deixar o sindicato de lado. O sindicato tem muita força, ele defende demais o trabalhador, então vamos deixar o sindicato de lado. Este é outro caminho desta ponte para o futuro. Também o estabelecimento do trabalho de curta duração, pode acontecer. A regulamentação e retirada do direito de greve dos servidores. Portanto, você trabalhador, você que é funcionário público, vai se regulamentar, você não pode fazer greve, você não pode reivindicar as coisas que não estão de acordo.
E também outros pontos que eu quero aqui citar, na área da saúde, por exemplo, a primeira afirmação do ministro, golpista da saúde, Ricardo Barros, é que temos que reduzir os investimentos no Sistema Único de Saúde. Pois é o contrário, colegas vereadores. Temos que ampliar os investimentos na área da saúde para dar uma maior atenção, um maior atendimento daquele que precisa do atendimento à saúde. Isso, o SUS, foi um dos maiores avanços que se teve na Constituição de 88, a criação do SUS e seu fortalecimento, e não sua redução nos investimentos. Também é o mesmo que ocorre com o programa Mais Médicos, doutor Alberi. Segundo, já anunciado pelo ministro, o número de médicos será reduzido em mais de 10 mil. Com esta medida, começa o desmonte do maior programa de atendimento universal da saúde no país, o Mais Médicos, que é aprovado por 90% dos prefeitos do nosso Brasil e 80% da população. Mas, colegas vereadores, atrás disso tudo, onde é que está o interesse da precarização da saúde? Neste caso, do Mais Médicos, quebrando mais médicos, reduzindo os médicos, onde é que está o interesse? É os planos de saúde. Deputados, senadores, presidente da República atual, financiado por planos de saúde. Por que eu digo isso? Porque tenho a informação que o Eduardo Cunha foi o político que barrou a criação de uma CPI aos planos de saúde. Não vamos, não podemos, não mexa nos meus amiguinhos lá dos planos de saúde. Tudo está por trás, esse grande interesse dos planos de saúde. E nós não podemos entrar nesse barco furado. Também queremos dizer que na educação, que é um outro exemplo aqui que quero citar, que o que dizer sobre a indicação do ministro da Educação, Mendonça Filho, filiado ao DEM, um partido que foi contra, gente, partido que foi contra, historicamente, diariamente, lá no governo federal, contra o ProUni, contra o FIES, contra o ENEM, contra o sistema de cotas, contra também 50% do fundo do pré-sal para a educação e 75% dos royalties do petróleo para o setor. Ou seja, contra os avanços conquistados na última década na área da educação. É isso. Está na mão de uma pessoa que é contra todos estes programas criados que estão dando certo, que a população aceitou e absorveu e está se beneficiando de todos esses programas. E mais, colegas vereadores, Serra, o senador, simplesmente ele tem um projeto lá no Congresso Nacional, lá no Senado, para acabar com o sistema de partilha do pré-sal, onde fica 30% para o governo federal para ser redistribuído a mais investimento na saúde, mais investimento na educação, e este senador, José Serra, é contra o sistema de partilha. E olhem só, colegas vereadores, as relações que isso acontece, ele está agora como ministro das Relações Exteriores, ou seja, está num cargo para fazer as relações com os grandes grupos econômicos internacionais, para fazer o entreguismo, para entregar o pré-sal, para entregar a Petrobras, porque ela tem problema, claro que tem. Mas então, a solução, segundo ele, é entregar aos grandes grupos econômicos internacionais, meu amigo Paulo. Assim como foi entregue a Vale do Rio Doce, uma maior empresa do mundo de extração de minérios, que me parece, se não me falha a memória, foi vendida por 3,5, 3,7 bilhões,
E ela valia, na época, 97 bilhões, e foi entregue por este valor aos grupos econômicos internacionais. Então é isso que está acontecendo. E é por isso que nós temos que avaliar muito bem todos esses acontecimentos do nosso dia a dia. E aí, colegas vereadores, deixo aqui uma pergunta agora. Quem vai pagar a conta? Quem tem que pagar a conta, Marcos Silva? O Marcos já assoprou aqui. É o povo. É o povo. Sartori, PMDB, aqui do Rio Grande do Sul, já disse isso, já mostrou quem é que vai pagar a conta, aumentando a água, a luz, gás, energia elétrica, de 25% para 30%, o ICMS. Ah, mas aumentou a gasolina, aumentou isso, aumentou o gás. Ah, a culpa é da Dilma. Muitas pessoas já disseram isso. Será que não é a culpa também, não é a culpa do aumento do ICMS? Esses aumentos aí? Aumentou o imposto do ICMS, a culpa foi a Dilma. Não. Isso é ação do PMDB, do governo do Estado, do governador Sartori, que não se achou no seu governo. Eu tenho uma resposta aqui para dizer a vocês sobre quem é que tem que pagar a conta. Eu penso, vereador Paulo, que quem tem que pagar a conta é o 1% da população brasileira que detém 30% da riqueza no Brasil. 1% da população brasileira que detém 30% do PIB brasileiro. Sidney Ávila. É estes que têm que pagar a conta. São estes que têm que pagar a conta. E aí quero fazer um comentário aqui, o vereador Patrick não está, mas faço igual. Eu falo às vezes aqui na tribuna da elite. A elite, os grandes grupos econômicos, a grande mídia, né, que fizeram uma força para derrubar a Dilma, golpe e coisa e tal. Quando eu falo elite, colegas vereadores, eu não ofendo ninguém aqui. Porque elite, nós temos que mostrar o patamar das elites aqui. A elite é o 1% da população brasileira que detém todo esse capital, esses 30%. Esta é a elite brasileira. Portanto, quando a gente fala em elite aqui, me perdoem, não ofendo ninguém aqui, que não tem ninguém milionário nesta plateia, a você que está nos assistindo, quem sabe também. Esta é a elite que eu quero aqui frisar. Também, a resposta a esta pergunta que eu fiz, já está sendo dada para a população gaúcha. O governo Sartori, há quase 2 anos no poder, mostrou-se muito semelhante, desde o início do seu governo, ao que Temer vem apresentando. Hoje estamos vendo ser implantado aqui no estado do Rio Grande do Sul um projeto que ataca e vem desconstruindo há quase 2 anos. Importantes conquistas estão resultando na precarização dos serviços públicos. A precarização dos serviços públicos na área da saúde, da educação, da segurança, está precarizando. Além da obstinação pelo Estado mínimo, gerando cada vez mais problemas para a comunidade, e em especial a desqualificação dos serviços públicos em diversas áreas. E quero aqui citar e entrar, por exemplo, na área da segurança pública, aonde investimentos em obras e instalações na Secretaria da Segurança Pública, quero aqui fazer um comparativo, em 2014 eram 123 milhões, 2015 reduziu para 9,4 milhões na segurança pública. Então, reduziu-se os investimentos nesta área. Investimentos em equipamentos e materiais permanentes na área da segurança pública, 2014 eram 92 milhões, 2015 reduziu para 39 milhões. São reduções que estão acontecendo aí, e isso reflete diretamente
com o que nós temos lá fora, que é a falta de segurança, que é alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul que não tem mais brigadiano. A falta de gente para trabalhar e assim por diante. Isso na área da segurança. Também quero falar na área da saúde, o não investimento na aplicação dos 12% dos recursos na área da saúde, que o Estado não está fazendo. Isso é lei. A lei da participação do ente federado do Estado investir 12% na saúde e não está fazendo. E eu quero aqui entrar nesse assunto, então, pegando o jornal, o Diário da Manhã já tratou disso, também o Jornal Nacional, na página 6 aqui mostra muito claramente, só para trazer uma informação recente, jornal de hoje, muito claramente a situação da saúde no nosso Estado, a situação de alerta da região, onde dados da pesquisa realizada pela Federação de janeiro a abril deste ano, 35% dos hospitais já demitiram, 71% estão com honorários médicos atrasados, 43% estão com salários atrasados, 16% reduziram o número de internações, 11% diminuíram os atendimentos ambulatoriais, vereador Alberi. Então, olha a redução que está acontecendo. Aí podemos dizer, bom, não está havendo repasse do governo federal. Diz a matéria aqui que não há atraso nos repasses, porém há defasagem na tabela do SUS. Só que qual é a proposta que eu falei agora há pouco do ministro da Saúde sobre o SUS? É reduzir os investimentos. E se já tem uma defasagem do repasse da tabela do SUS, mas o ministro está ali como grande solução é a redução dos investimentos do SUS. Então está aqui, jornal de hoje, segunda-feira, dia 23, para contemplar aí o nosso caminho do grande expediente. Colegas vereadores, na área da agricultura, a Emater, já falei aqui na tribuna, 2015 teve um orçamento reduzido de 201 milhões para 140 milhões, reduzindo 60 milhões na assistência técnica para o setor primário na área da Emater. Comparo aqui com o governo anterior, o orçamento era de 98 milhões em 2010, e aumentou para 197 milhões em 2014. Com isso, foi possível aumentar o quadro de pessoal de 1.742 trabalhadores da Emater para 2.529. Agora está acontecendo ao contrário, exoneração, me parece que 400 já saíram, foram exonerados, e a ideia da Emater aí, pelo que a gente tem de informações, é chegar a 1.000 para poder contemplar o corte aí de 60 milhões. Então, é preocupante. Também na área da educação, a cada dia que passa, vemos diminuindo os investimentos em todos os setores. Por conta disso, estamos acompanhando e apoiando as manifestações legítimas dos professores e dos estudantes aqui em Passo Fundo. Ocupação ordeira, consciente, ocupação responsável, inclusive tem algumas fotos aqui que eu quero que seja passado também. Estamos fazendo, os vários vereadores fazendo visita, dando total apoio a esta juventude, que também agora tem umas fotos, está um pouco misturada aí, Brigada Militar, a mando do governo do Estado, fazendo a repressão, já mostrando que não é para fazer isso, que não é para fazer mobilização, que não é para fazer paralisação, que tem que baixar a cabeça e não aceitar as imposições. Algumas fotos mostram isso. Esse é o nosso futuro do Estado, está sendo hoje, e infelizmente, aqui em Passo Fundo, as ocupações no CECI, tem ocupações também dos outros colégios que estão acontecendo, né, onde a juventude, muito consciente do que querem, muito conscientes e responsáveis, que tem pautas específicas conforme a necessidade de cada escola, no qual são contra as más condições físicas dos prédios escolares, a falta de material de apoio e de merenda, reivindicam ainda a nomeação de mais trabalhadores aprovados em concurso, mais professores para dar aula, não podemos deixar que falte
professores e pessoas que trabalham lá nas escolas. Colegas vereadores, tinha mais um assunto, mas o tempo está acabando. Quero aqui deixar o nosso abraço, nosso agradecimento